Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem de hoje tem o título De Madrugada. Não devemos esquecer a circunstância em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. No seio de perturbações e desalentos da pequena comunidade, a grande convertida não perde tempo em lamentações estéreis nem procura o sono do esquecimento. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança, entre o remorso da própria defecção e a amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiam aprender. Confundiam-se em atitudes negativas, pensamentos contraditórios e angustiados azorragavam-lhes os corações. Madalena, contudo, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embarga os passos. É imprescindível não sucumbir sob os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elemento básico na construção espiritual. E Maria resolve não se acovardar ante a dor, porque o Cristo, fora imolado na cruz, não seria lícito condenar-lhe a memória bem-amada ao ouvido ou à indiferença. Vigilante, atenta a si mesma, antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro, muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra a radiante resposta da vida eterna. Rememorando esse acontecimento simbólico, recordemos nossas antigas quedas, por havermos esquecido o primeiro dia da semana, tocando em todas as ocasiões o mais cedo pelo mais tarde. Mensagem retirada do livro Pão Nosso. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, que nós possamos a partir de agora estarmos com o nosso pensamento elevado, que nós possamos entrar em comunhão com o Mestre Jesus, os trabalhadores desta casa, os bons espíritos que aqui se encontram, que possamos permitir que eles tenham acesso ao nosso íntimo, aquilo que cada um leva dentro de si, dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, para que nós possamos ser atendidos a contento naquilo que necessitamos. O tema escolhido para a noite de hoje é um tema bastante falado já aqui, mas bastante mesmo. E a gente sempre procura abordar de uma maneira diferente para que traga novas informações, para que se adapte de uma maneira diferente na vida de cada um. A gente vai falar um pouquinho sobre o suicídio, que apesar de ser um tema tão conhecido de todos vocês, né, porque a cada 3, 4, 5 meses aí no máximo, vem um palestrante aqui e aborda esse tema, sempre de uma maneira diferente, mas que se faz tão necessário porque cada vez mais a gente se depara com esses acontecimentos e é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde, porque a cada suicídio que acontece, mais ou menos, estatisticamente, né? Claro que isso não é uma regra, mas estatisticamente 6 pessoas se tornam menos produtivas, 6 pessoas em volta desse que se suicidou, né? E aí é onde o Estado precisa intervir e auxiliar essas pessoas para que elas mantenham a vida dignamente, né? Então, como a gente ultrapassa a marca de 1 milhão de pessoas, naturalmente são 6 pessoas produzindo menos e precisando de apoio. Isso todo ano. Então, são muitas pessoas. Hoje a gente vai falar do suicídio de uma maneira diferente, de como o processo de obsessão e a influência dos espíritos, né, agem nessas situações de suicídio. Então, primeiramente eu gostaria de perguntar a vocês se vocês acham que tem alguém aqui, dentro de todos nós, ou da porta para fora, ou nesse planeta, que não sofra a influência dos espíritos. Você acha que tem alguém aqui que é imune, que é isento de sentir a influência do mundo espiritual na vida? Todos nós sentimos. Todos nós, de alguma maneira, somos médiums, que somos intermediários, né? Que estabelecemos essa conexão entre o mundo espiritual
e o mundo material. É claro que existem alguns médiuns que se apresentam de maneira mais ostensiva, digamos assim, né? Que tem mais, vamos dizer assim, facilidade com os fenômenos mediúnicos, que são as pessoas que fazem psicografia, psicofonia, né? Os médiuns de suporte, os médiuns intuitivos, né? Agora, achar que ninguém aqui sofre influência dos espíritos por não ser um médium ostensivo, e de que ninguém nunca na vida teve uma intuição ou uma sensação que veio do mundo espiritual, também não está certo, né? Então, é lógico que existem os graus de manifestação dessa mediunidade, mas saibam todos vocês que cada um que está aqui dentro sofre, né? Sofre não no sentido de sofrer, mas sente a influência do mundo espiritual na vida. Sendo assim, tendo a certeza de que cada um de nós sente essa influência, cada um de nós compartilha os sentimentos para com o mundo espiritual e do mundo espiritual para conosco, né? A gente entende também que o processo de suicídio, ele sempre vem acompanhado de um processo de obsessão muito forte. Porque tudo aquilo que acontece de muito ruim e de muito triste na sociedade, vocês tenham certeza absoluta de que é acompanhado por uma gama de espíritos de baixa vibração, digamos assim, né? Ah, mas você está dizendo então que a responsabilidade desses acontecimentos é do mundo espiritual? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu só estou alertando-os para a participação do mundo espiritual, né? Existe uma lei natural, uma lei de Deus, que se chama livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio faz parte da vida de cada um de nós. Então, muitas vezes nós acabamos optando, escolhendo esses processos obsessivos, a gente vai alimentando esses processos de influenciação do mundo espiritual na nossa vida, né? A gente não oferece resistência nenhuma. Muitas vezes, né, a gente compactua desse gosto, a gente se sente bem, né, com algumas más inclinações da gente. E aí, mais adiante, esse processo está tão alimentado, está tão fortalecido a nossa relação, em que o laço fica firme e mais duro de romper. Digamos assim, que a gente vai colocando um graveto a cada tempo. E aí, quando forma um maço de graveto, fica duro de quebrar, né? Vale lembrar também que essas relações entre mundo espiritual e mundo material não servem só para o mal, né? A gente tem um hábito de pensar na influência dos espíritos na nossa vida de maneira negativa. Mas pense que toda vez que teu anjo da guarda está te ajudando, é um processo mediúnico. É uma relação entre o mundo espiritual com o mundo material, com você que está na matéria. Então, toda vez que a gente entra em comunhão com Deus, com Jesus, com o anjo da guarda, né? Também é um processo mediúnico, também é um processo de influência do mundo espiritual nas nossas vidas. Então, vale para os dois lados. Tá, mas se vale para os dois lados, qual será que está ocorrendo na minha vida e o que faz a gente ser influenciado por maus espíritos ou por bons espíritos? Vocês têm alguma ideia? É a nossa conduta e o nosso pensamento. É mais ou menos aonde reside o nosso pensamento, fala muito sobre quem somos, né? Não necessariamente exatamente quem somos, né? Porque a doutrina espírita nos ensina que nós somos aquilo que pensamos, mas também nós somos aquilo que nós gostaríamos de pensar, né? Porque muitas vezes o erro que a gente não quer cometer, a gente está sempre cometendo, mas o bem que a gente quer fazer, a gente nunca faz, né? Então nós não somos só aquilo que pensamos, nós somos também aquilo que nós gostaríamos de ser, né? É um processo. É um processo. Mas esse processo de influenciação ocorre aonde a gente escolhe ficar. Então, quais tipos de pensamento você tem durante o dia? Quais são as suas atitudes?
né? E logo nós vamos chegar lá, vamos fechar esse círculo que está se abrindo, vamos amarrar essa história toda para chegar no desfecho das obsessões que acabam em suicídios. Então, aonde que a gente coloca o nosso pensamento diariamente? Então, se você passa o dia todo com pensamentos fúteis, com os pensamentos de cólera, raiva, não perdoando as pessoas que cruzam o seu caminho, aí quando você entrar aqui no centro espírita, né, você vai receber um passe, você vai se sentir melhor, mas é muito pouco tempo, 1 hora aqui dentro, em relação a 24 horas por dia, por 7 dias, né, por semana, da porta para fora. Então, vamos colocar numa balança, as nossas atitudes, elas são mais reprováveis ou de aprovação, né? Então, pensando que mediunidade, sintonia com o mundo espiritual, é como se fosse uma rádio, que a gente sintoniza lá na Copas Verdes, a gente escuta Copas Verdes. A gente sintoniza na Rádio Cidade, é Rádio Cidade. A gente sintoniza na Esperança, é Esperança. Aonde que a rádio de cada um de vocês está sintonizada na maior parte do tempo? Esse é um questionamento necessário a ser feito intimamente para cada um de nós. Um questionamento sincero, que você não precisa contar para o vizinho, contar para fulano, mas você precisa pensar sobre você mesmo, né? Então, um exemplo simples. Uma leitura edificante e vídeos do Reels, do Instagram. Aonde vocês acham que faz melhor conexão? Aonde vocês acham que a espiritualidade do bem tem mais facilidade de trazer aquilo que nós necessitamos e evitar alguns males? Agora eu pergunto a vocês, é fácil ficar 1 hora no Instagram, nos vídeos de 15, 30, 20 segundos do Reels, do Instagram, por 1 hora? É fácil. É fácil fazer leitura por 1 hora? Talvez não para todos. Esse é um exemplo bem simples. E não é nessa linha de pensamento que a gente deve seguir. Isso não é válido para todo mundo, né? Mas é um exemplo de pensamento que eu gostaria que cada um de vocês trouxesse para a sua vida. Pensando nessa pergunta, qual rádio nós estamos sintonizados na maior parte do tempo? Porque a gente precisa lembrar que nós somos seres humanos num planeta de provas e expiações. Então, tirando os missionários, me perdoe se tiver algum aqui, né? Me perdoe, mas tirando os missionários, a gente está mais ou menos no mesmo barco ali, né? A gente saiu do primitivo. Estamos no mundo de provas e expiações. Então, vamos lá dizer assim que um baita espírito assim, tá difícil entre nós. Só os missionários mesmo, né? Sem diminuir ninguém. Só estou dizendo que reconhecendo que nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Então, nós não temos ainda muito lá do que se orgulhar, né? Então, a gente precisa correr atrás, isso sim, né? Então, é por isso que eu digo, na maior parte do tempo, porque nós vamos ter pensamentos difíceis sim, nós vamos ter situações onde a gente vai sentir ódio, raiva, então, não é que a gente vai passar isento a tudo isso, mas é a maior parte do tempo em que rádio você está sintonizado. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque os processos de obsessão ocorrem baseado no tema central da vida de cada um. Então, se o teu defeito mais difícil de lidar é o alcoolismo, você não vai ser levado ao suicídio por outra forma. Você vai ser levado ao suicídio pelo alcoolismo. O alcoolismo vai fazer com que você perca seus bens, você perca sua família, você faça besteira na vida. E quando tudo isso se juntar e acumular, você vai sentir a ideia do mundo espiritual inferior de que o suicídio é uma saída. Assim como aquele que é sexólatra, vai ser através do sexo. Ele
não vai conseguir respeitar a família, não vai conseguir respeitar o casamento, vai ser uma vez, vai ser duas vezes, até que de repente ele perde a família, ele perde dinheiro, aí ele perde posses, aí de repente uma doença, e aí ele vai receber a influenciação do mundo espiritual inferior, porque a vida dele acabou para que ele cometa o suicídio, né? Assim como aquele que não consegue conter o seu ímpeto de cólera, acaba tirando a vida de alguém, né? Num momento, e aí, quando tudo isso... Então, os processos de obsessão, eles não ocorrem naquilo que não faz diferença na vida da gente. Eles ocorrem exatamente no tema central. Exatamente onde o teu pensamento erra a maior parte do tempo. Então, para o avarento é o dinheiro. Para o alcoólatra é o álcool. Para o drogado são as drogas. Né? Para a pessoa que come desenfreadamente é a comida. Todas as nossas más inclinações são visíveis do mundo espiritual. E é ali que o processo obsessivo trabalha. Então, pensando que todos nós sentimos influência do mundo espiritual, certo? Uns mais, outros menos, mas todos sentimos, né? Então não estamos livres disso. Vale a pena lembrar do ensinamento de Jesus de orai e vigiai? Que é orar e vigiar. Vigiar os pensamentos, vigiar as atitudes. Isso nos isenta do erro? Não, mas pode evitar alguns. E eu digo a vocês, se você tem um processo de obsessão, né, que pode ser que não seja grave, como todos nós estamos aqui equilibrados mentalmente, né? Então, não estou dizendo que é um processo de obsessão grave, mas se você permitir que essas más inclinações sejam alimentadas constantemente e você não oferecer resistência nenhuma, pode se tornar, né? A literatura espírita está repleta de histórias, contos, mostrando-nos de que maneira esses processos acontecem. Eu estou lendo esse livro aqui, Dramas da Obsessão. Eu vou dividir a historinha com vocês aqui, né, só do início, bem rapidinho. Então ele conta de uma família onde o pai e a filha se suicidaram. E aí estava todo mundo com aquela ideia de suicídio. O pai foi uma criança muito difícil, que deu bastante trabalho para a mãe dele. E aí ele foi crescendo e quando ele atingiu a adolescência, quase a fase adulta, ele teve vício pelo jogo, os jogos de azar. E aí, enquanto ele estava no sustento da mãe dele, né, a mãe dele ele ia vivendo na casa, sempre tinha comida, sempre tinha roupa lavada e tudo que ele ganhava ia para o jogo, Aí, de repente, ele conheceu uma moça, resolveu casar com ela, resolveu ter filhos, e aí ele sentiu uma vontade de mudar de vida, né? E aí ele começou a trabalhar, começou a se tornar mais responsável, começou a ser dono do próprio dinheiro, conseguiu um bom emprego, até que em determinado momento ele sentiu-se convidado a voltar a jogar, né? E aí ele voltou ao jogo. Ele voltando ao jogo, o mundo espiritual cuidava para que ele não fosse vencedor no jogo. E aí ele trabalhava na parte financeira de uma boa empresa, ele começou a fazer desvios dessa empresa para conseguir arcar com as despesas do jogo. E aí quando ele terminava derrotado no jogo, ele precisava fazer mais um desvio, mas logo o processo de obsessão vinha e falava assim para ele: hoje vamos jogar, você vai recuperar tudo, vai pagar aquilo que se deve. E aí a vida continua. Aí ele ia jogar, perdia mais um pouco. Aí no outro dia ele falava: não, mas nunca você perdeu 5 dias a fio. No 6º dia é teu dia de sorte. Aí ele ia lá, jogava, perdia de novo. Até que chegou um ponto que ele não tinha mais condições, foi descoberto todos os desvios que ele fez. Ele não tinha mais condições de arcar com aquela despesa. Aí veio a sugestão. Até então, não era uma ideia fixa na cabeça, era né? Aí veio a sugestão do mundo espiritual: olha,
Se você se suicidar, acabam seus problemas, né? E aí foi o que ele fez. E aí a história continua. A filha dele, depois, sentindo a presença do mundo, todo mundo espiritual que estava lá, tal, também enveredou por esse caminho, a situação ficou mais difícil. E aí a história, o livro são 2 capítulos. Um é essa história, o outro é um outro conto. Aí é a reunião do mundo espiritual para fazer o resgate deles da casa onde eles viviam, porque os espíritos ainda se encontravam lá, né? Então vejam só, o mundo espiritual inferior nunca chegou para ele de pronto e dizer assim, olha, eu acho que você devia se suicidar, porque esse pensamento não era compatível com a ideia dele. De que maneira que ele foi levado à derrota? Através do seu tema central, que era o jogo, né? E se foi assim para o Leonel, que é o nome desse livro, que são histórias reais, é assim com a gente também. É assim com a gente também. Então, tenho certeza absoluta que aqueles que não nos querem bem no mundo espiritual enxergam o nosso defeito. E é ali que eles vão investir. E é por isso a necessidade do nosso orai e vigiai, para que possamos fazer uma higienização mental. O que acontece, gente, com um banheiro que passa 1 mês sem cuidado? O que acontece com o banheiro, gente? Fica bom ou fica ruim? Fica ruim, né, gente? Fica ruim. E vocês acham que a cabeça da gente, o pensamento, a mente da gente tem condições de passar, vamos dizer assim, semanas sem banho? Ou será que 1 vez por semana? Tá bom tomar banho 1 vez por semana? Mesmo que seja lá, vamos dizer que o centro espírita aqui é o lava-jato do posto, que passa um Sulopã, aquelas máquinas, aquele jato forte. Funciona? Não funciona. Então, o convite, já estamos terminando, o convite para cada um de vocês, hoje, é refletir. Tendo a certeza de que o mundo espiritual nos influencia, em qual rádio você está sintonizado. E se a sintonia da sua rádio não está boa, vamos procurar descobrir qual rádio devemos sintonizar. E vamos fazer um esforço contínuo, pequeno, que seja uma faísca por dia. Tem um ditado que diz que a luz de um fósforo é muito pouco, mas na escuridão total ela faz toda a diferença. Então que seja a luz de um fósforo por dia, mas que seja diariamente, que a gente possa buscar boa sintonia, que a gente possa escolher uma boa rádio para pararmos sintonizados. Obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.